87,5. Bom dia, amigos ouvintes da Rádio Caiçara. Estamos iniciando aí mais um programa Sintonia da Fé. Mais um sábado com vocês aí nessa manhã. De novo, eu, Adriano Oliveira, junto com meu amigo Hélio Staffen. Bom dia, Hélio. Bom dia Adriano, bom dia amigos de Piem e toda a região. Nós estamos novamente hoje aí, dia 2 de março já, fechando mais uma semana com vocês, com o nosso programa Sintonia da Fé, trazendo muita alegria, muito entretenimento, um programa que é feito e programado pelo Grupo TLC e apresentado por mim e também pelo Adriano, trazendo para vocês um pouco de alegria para nós fecharmos a semana, trazendo um pouco sobre a liturgia que nós vamos celebrar. E vamos seguindo aí, agora com a nossa interatividade, vendo quem nos mandou um abraço aí, quem interagiu conosco durante essa semana, durante o nosso programa passado, e vamos ver aí, conversando com o pessoal. Quem nos mandou o recado aí, Hélio? Essa semana nós tivemos o Valdir Bush, através do Facebook. Ele oferece para sua esposa Janete a música do Josnei Groscop, Vem Me Abençoar. Já vem a música aí, Valdir. É isso aí, Hélio. Também quem nos enviou um torpedo aí foi a Carla e a Kátia de Gramados. Um grande abraço a vocês aí, a todo o pessoal de Gramados. Obrigado pela audiência de vocês e pela participação. E claro, aproveitamos aí também para mandar um abraço a toda a família da Kátia e da Carla aí, ao Gerkurovski, a Marilene, a Cassiane e a Karine. Nosso muito obrigado pela participação de vocês. Quem também conversou com nós aí, Adriano, foi o pessoal de Palmito de Cima. Entrou em contato conosco, um abraço a todos da comunidade. Aí eles também lembraram que dia 17 vai ter a festa lá e convida a todos para participar. É isso aí, galera. Vamos participando conosco aí. Nós temos os nossos meios de interatividade aí. Não deixe de participar, de enviar seu torpedo, a sua mensagem. Para enviar torpedo para nós, é só anotar o telefone aí, é o 8847-3562. Lembrando um detalhe importante, esse telefone não é o mesmo usado na programação normal da Rádio Caiçara. É um telefone exclusivo para o programa Sintonia da Fé. Então anote aí o telefone para poder interagir conosco, que nós vamos, na medida do possível, atendendo aos pedidos aí. O telefone é 8847-3562. Outra forma também que você tem aí de interagir conosco é através do nosso perfil no Facebook, Sintonia da Fé Piem. Então, acesse lá, você que tem Facebook, você que está aí ligado nas redes sociais, Sintonia da Fé Piem, participe, dê sua sugestão aí para que nós possamos melhorar o nosso programa. Não fique de fora aí e participe conosco. Muito legal também, Adriano. Foi não querendo se achar importante, mas dando um mérito especial. Nós tivemos também durante essa semana a participação do Léo, da banda Dominus. Ele gravou uma vinheta para nós. Vamos ouvir então. Alô, galera da Rádio Caiçara, aqui é Léo Rabelo da banda Dominus de Belo Horizonte. Eu queria dizer que eu estou ligado neste programa maravilhoso, Sintonia da Fé. Sintonize você também, porque a melhor sintonia é a Sintonia da Fé. Um grande abraço e Deus abençoe. É isso aí, o Léo Rabelo participando conosco aí da programação da Sintonia da Fé. Tivemos a oportunidade de conversar com ele um pouquinho lá após o Bote Fé, lá em Rio Negrinho, que a banda Dominus estava fazendo show lá. E durante a conversa, bem lembrou o Hélio lá que nós tínhamos o programa Sintonia da Fé aqui em Piem, se ele não poderia fazer essa vinheta para nós aí para estar participando. E ele de prontidão aí aceitou o convite. Nós entramos em contato com ele posteriormente e ele gravou essa vinheta, mandamos um abraço e que Deus abençoe também a sua caminhada, a caminhada da banda Dominus. Continuando a nossa programação aí, temos mais uma participação por SMS aí. Quem nos mandou foi a Kátia lá da Campina dos Maia. Também um grande abraço a todo o pessoal da Campina dos Maia.
Ela quer oferecer a música Paz e Luz do Padre Reginaldo Manzotti para toda a família TLC. Também para o grupo de jovens Águia, lá da Campina dos Maia, pois eles precisam de muita paz e luz para continuar a sua caminhada. E ela também quer oferecer para toda a sua família, lá da Campina dos Maia. A gente manda um abraço a todos lá. Se não conseguirmos atender essa semana aí, Kátia, semana que vem estaremos atendendo o seu pedido aí com a música Paz e Luz do Padre Reginaldo Manzotti. E agora também atendendo ao pedido então do Valdir Bush de Gramados, vamos ouvir a música do Josney com a Jana, Vem Me Abençoar, uma música do pessoal aqui de Piem, devemos prestigiar, uma música muito bonita. Um abraço ao Valdir que fez a sua solicitação aí, um abraço para ele, vamos ouvir então a música do Josney com a Jana. 87,5. Isso aí, Josney e Jana participando conosco aí da nossa programação do Sintonia da Fé. Um CD muito bonito, quem não adquiriu ainda, fazer um merchandise aí para o Josney com a Jana, adquira seu CD, participe, toda a arrecadação das vendas do CD é para o santuário. 87,5. Continuando a nossa programação aí, vamos entrando em nosso segundo bloco, o nosso Túnel do Tempo. Hoje, um pouco diferente dos outros programas, nós vamos trazer algo especial, algo que está marcando aí a vida da igreja nessa fase. Vamos deixar para contar a história do Túnel do Tempo para o nosso próximo programa, porque hoje nós vamos trazer aqui a carta, o último discurso do Papa Bento XVI como Papa. Ele que essa semana escreveu uma carta e leu a carta em seu discurso na Praça São Pedro, lotada, com 150 mil pessoas, 150 mil fiéis. Vamos ler, porque é uma carta que fala muito, fala ao nosso coração, fala da humildade de um homem que deve ser lembrado e amado para toda a vida. Com certeza, Adriano. Lembrando que as notícias voltam todas ao deixamento do cargo do Papa, né, da sua função de Papa, né? Agora Papa Emérito Bento XVI, né? Então, como a mídia está cobrindo tudo isso aí, muitas vezes a gente acaba só acompanhando pela mídia, né? O que eles falam, a gente acaba achando que tudo é verdade, mas nem tudo que a mídia às vezes fala é realmente o que está acontecendo, porque muitas vezes a intenção da mídia é fazer notícia, né? Então, o que o Papa menos quer é fazer notícia, né? E simplesmente deixar o cargo em aberto, né? E dar seguimento ao trabalho da igreja. Então nós tiramos a carta, né, de um site oficial do Vaticano, né? E nós trazemos para vocês hoje aqui no programa, então, a carta como ela foi escrita pelo Papa Bento XVI. Ela começa assim: agradeço-vos por terem vindo em tão grande número para esta minha última audiência geral. Obrigado de coração. Estou realmente tocado e vejo a igreja viva. Como o apóstolo Paulo, no texto bíblico que ouvimos, também eu sinto no meu coração o dever de agradecer sobretudo a Deus, que guia e faz crescer a igreja, que semeia a sua palavra e assim alimenta a fé no seu povo. Sinto levar todos na oração, um presente que é aquele de Deus, onde acolho em cada encontro, cada viagem, cada visita pastoral. Neste momento, há em mim uma grande confiança, porque sei, todos nós sabemos, que a palavra de verdade do Evangelho é a força da igreja,
é a sua vida. Quando em 19 de abril, há quase 8 anos, aceitei assumir o ministério petrino, tive a firme certeza que sempre me acompanhou. Esta certeza da vida da igreja, da palavra de Deus. Naquele momento, como já expressei muitas vezes, as palavras que ressoavam no meu coração foram: Senhor, por que me pedes isto? E o que me pede? É um peso grande este que me coloca sobre as costas. Mas se tu lo me pedes, sobre tua palavra lançarei as redes, seguro de que tu me guiarás, mesmo com todas as minhas fraquezas. E 8 anos depois, posso dizer que o Senhor me guiou, esteve próximo a mim, pude perceber cotidianamente a sua presença. Foi uma parte do caminho da igreja que teve momentos de alegria e de luz, mas também momentos não fáceis. Senti-me como São Pedro com os apóstolos na barca no mar da Galileia. O Senhor nos doou tantos dias de sol e de leve brisa, dias no qual a pesca foi abundante. Houve momentos também nos quais as águas eram agitadas e o vento contrário, como em toda a história da igreja, e o Senhor parecia dormir. Mas sempre soube que naquela barca está o Senhor, e sempre soube que a barca da igreja não é minha, não é nossa, mas é a sua. E o Senhor não a deixa afundar, é Ele que a conduz, certamente também através dos homens que escolheu, porque assim quis. Esta foi e é uma certeza, que nada pode ofuscá-la. E é por isto que hoje o meu coração está cheio de agradecimento a Deus, porque não fez nunca faltar a toda a igreja e também a mim o seu consolo, a sua luz, o seu amor. Gostaria que a minha saudação e o meu agradecimento alcançasse a todos. O coração de um Papa se expande ao mundo inteiro, e gostaria de expressar a minha gratidão ao corpo diplomático junto à Santa Sé, que torna presente a grande família das nações. Aqui penso também em todos aqueles que trabalham para uma boa comunicação, a quem agradeço pelo seu importante serviço. Neste ponto, gostaria de agradecer verdadeiramente de coração todas as numerosas pessoas em todo o mundo que nas últimas semanas me enviaram sinais comoventes de atenção, de amizade e de oração. Sim, o Papa não está nunca sozinho. Agora experimento isso mais uma vez de um modo tão grande que me toca o coração. O Papa pertence a todos e tantas pessoas se sentem muito próximas a ele. É verdade que recebo cartas dos grandes do mundo, dos chefes de Estado, dos líderes religiosos, de representantes do mundo da cultura, etc. Mas recebo muitas cartas de pessoas simples, que me escrevem simplesmente do seu coração e me fazem sentir o seu afeto, que nasce do estar junto com Cristo Jesus na alegria. Escrevem-me como irmãos e irmãs ou como filhos e filhas, com o sentido de uma ligação familiar muito afetuosa. Aqui pode-se tocar com a mão o que é a igreja, não uma organização, uma associação para fins religiosos ou humanitários, mas um corpo vivo, uma comunhão de irmãos e irmãs no corpo de Jesus Cristo, que une todos nós. Experimentar a igreja deste modo e pode quase tocar com as mãos a força de sua verdade e do seu amor é motivo de alegria, em um tempo no qual tantos falam do seu declínio, mas vejamos como a igreja é viva hoje. Nesses últimos meses, senti que as minhas forças estavam diminuindo e pedi a Deus com insistência na oração para iluminar-me com a luz, para fazer-me tomar a decisão mais justa, não para o meu bem, mas para o bem da igreja. Dei este passo na plena consciência de sua gravidade e também inovação, mas com profunda serenidade na alma. Amar a igreja significa também ter coragem de fazer escolhas difíceis, sofrer, tendo sempre em vista o bem da igreja,
e não de si próprio. Aqui, permitam-me voltar mais uma vez a 19 de abril de 2005. A gravidade da decisão foi propriamente no fato de que daquele momento em diante eu estava empenhado sempre e para sempre no Senhor. Sempre. Quem assume o ministério petrino já não tem mais privacidade alguma. Pertence sempre e totalmente a todos, a toda a igreja. Sua vida vem, por assim dizer, totalmente privada da dimensão privada. Pude experimentar e o experimento precisamente agora, que se recebe a própria vida quando a doa. Antes disse que muitas pessoas que amam o Senhor amam também o sucessor de São Pedro e estão afeiçoadas a ele. Que o Papa tem verdadeiramente irmãos e irmãs, filhos e filhas em todo o mundo, e que se sente seguro no abraço de vossa comunhão, porque não pertence mais a si mesmo, pertence a todos e todas pertencem a ele. Agradeço a todos e a cada um também pelo respeito e pela compreensão com a qual me acolheram nesta decisão tão importante. Continuarei a acompanhar o caminho da igreja com a oração e a reflexão, com aquela dedicação ao Senhor e à sua esposa que busquei viver até agora a cada dia e que quero viver sempre. Peço-vos para lembrarem-se de mim diante de Deus e, sobretudo, para rezar pelos cardeais, chamados a uma tarefa tão importante, e pelo novo sucessor do apóstolo Pedro. O Senhor o acompanhe com a sua luz e a sua força do seu Espírito. Invoquemos a materna intercessão da Virgem Maria, Mãe de Deus, e da Igreja, para que acompanhe cada um de nós. Queridos amigos, Deus guia a sua Igreja e apoia mesmo e sobretudo nos momentos difíceis. Não percamos nunca esta visão de fé, que é a única verdadeira visão do caminho da Igreja e do mundo. No nosso coração, no coração de cada um de nós, haja sempre a alegre certeza de que o Senhor está ao nosso lado, não nos abandona, está próximo a nós e nos acolhe com o seu amor. Obrigado. Diante dessas palavras do Santo Padre o Papa, a gente não tem muito a acrescentar, porque eu acho que a atitude dele, a atitude com que fez com que ele tomasse essa decisão, fala por si só. Um homem desapegado do poder, um homem que tem a humildade de renunciar para o bem da instituição que representa. No caso, a nossa Igreja Católica, ele é um exemplo, com certeza, para muitas pessoas que precisam desse exemplo de tranquilidade, de serenidade, que o mundo está tão carente. Então, eu sempre brinco que ele acaba sendo um grande exemplo para nós. Pela compreensão de sua missão. Ele buscou, na oração, na espiritualidade, entender a sua missão, o que Deus queria para ele e para a igreja que ele representava. E diante disso, acho que cai muito bem a gente ouvir a música da Adriana, que fala sobre a nossa missão, para que possamos cada um refletir também como vai a sua missão, o que Deus pede para a sua vida, para a nossa vida, se você está dando sim, se você está correspondendo a esse chamado, a essa missão que Cristo pede a você. Então vamos ouvir a música da Adriana e vamos refletir, aproveitar esse momento oportuno que temos em nossa igreja. Antes que eu nascesse, Jesus me escolheu. Hoje a minha vida é para o seu louvor. Sigo anunciando o seu eterno amor.
Onde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Aonde mandar eu irei, seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. Grato eu estou, Senhor, porque me confiaste A missão de proclamar o seu eterno amor. Mesmo sendo tão pequeno, me desse autoridade de em seu nome anunciar a paz e a liberdade. aonde mandar eu irei. Seu amor eu não posso ocultar. Quero anunciar para o mundo ouvir que Jesus é o nosso Salvador. 87,5. Após ouvir essa música, Nossa Missão aí, que acaba animando a gente ao nosso trabalho, a colocar os nossos dons, os nossos talentos em prática, né? Isso é muito importante. A gente às vezes acha que não tem talento, que não tem oportunidades, mas a gente deve procurar, a gente deve ir atrás, deve, a exemplo de Bento XVI, rezar, entrar em oração para que Deus possa nos mostrar o caminho que devemos seguir. E seguindo a nossa programação aí, desse sabadão, vamos para o nosso terceiro bloco, onde vamos falar um pouquinho sobre a liturgia de domingo, né? A liturgia que a gente vem trazendo e sempre lembrando que o que a gente comenta aqui deve servir para animar a gente a participar das celebrações no domingo, jamais substituir, né? Eu acho que a gente quer animar as pessoas a participar, como brincou o padre já em outra celebração, que é uma grande graça a gente ter a missa transmitida no domingo pela Rádio Caiçara, mas a gente deve fazer um esforço em ouvir a missa de corpo presente, né? Estar lá presente e participar da celebração. Agora aí com o nosso amigo Hélio, que vai nos trazer um pouquinho sobre o que a liturgia nos traz nesse domingo. Adriano, nós falamos aí do Papa Bento, né? O nosso representante maior, né? E ele falava dessa responsabilidade e do compromisso de ser igreja, né? E a gente não deve lembrar que somente ele é a igreja, mas a cada um de nós também fazemos parte e somos igreja. E nós somos igreja, como o Adriano falou, participando, né, ativamente, não simplesmente acompanhando o que está acontecendo com o Papa e a gente esquecer dos nossos compromissos aqui, né, ir à igreja, né, e muitos outros compromissos que nós temos, né, na nossa missão de levar essa igreja adiante, tão quanto o Papa tem o compromisso de levar essa igreja adiante. Né, então, já convidando a todos a participar, né, dessas celebrações desse final de semana, nós trazemos aqui um pouco, assim, uma reflexão breve, né, uma lembrança do que nós vamos estar celebrando domingo. É o nosso terceiro domingo da quaresma, já vamos
na metade quase da nossa quaresma, né? E nós lembramos sempre da cor roxa, né? Do nosso tempo de jejum, de abstinência, né? O nosso tempo de reflexão, né? De voltar ao Senhor. Como a celebração desse nosso final de semana nos lembra, né? Que pela conversão Deus nos leve à terra prometida. E nesse final de semana nós vamos estar lendo na primeira leitura o livro do Êxodo. Nós vamos falar um pouco mais sobre a história de Moisés, esse grande homem, né, que nos antecedeu, né, nesse povo escolhido por Deus. Justamente, né, quando ele foi chamado por Deus a guiar o povo para a Terra Santa, né, naquele belo dia. Então, quando ele saía para acompanhar o rebanho, né, do seu sogro lá, ele subiu no Monte Horebe, né, que era o monte do Senhor, um monte santo, né? E nós vemos que desde aquele tempo o pessoal já tinha costume de subir ao monte, né, para orar. E a gente vê que Jesus também fazia esse gesto, né? Já vinha desde aquela época. E se a gente observar hoje em dia, também a maioria das nossas igrejas são construídas sobre morros, né, nos montes, lembrando um pouco disso, né? Porque se aproximar de Deus, né? Quando a gente sobe, a gente se aproxima de Deus. E naquele belo dia, Moisés, então, subiu ao monte para orar, provavelmente, ali não fala, né? Mas ele viu lá, se surpreendeu com o fogo, numa sarça, como diz na leitura, mas esse fogo ele não consumia, né, a sarça, né? Então era um fogo que não queimava, mas era um fogo que estava ali. E ele aproximou-se um pouco mais para ver, então ali Deus conversou com ele, né? Através do fogo, né? Como ele apareceu naquele dia. Então daí ele chamou o seu povo, né? Através de Moisés, né? Que ali lembra, né? Que Deus falou assim a Moisés: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa da dureza dos seus opressores. Então naquele dia, Deus deu a missão a Moisés de levar esse povo para uma terra santa, a terra prometida, né? E Moisés pensou assim: mas o que eu vou falar para esse povo, né? Como que eu vou dizer para eles? Deus disse que é para nós sair daqui, como que eles vão acreditar em mim? Ele pediu para Deus que ele se manifestasse. Ali também uma bela frase de Deus, né? Quando Moisés pergunta quem eu devo dizer que me pediu isso? Daí Deus falou para ele: eu sou aquele que sou, né? Ele não se expressa assim, não tem um nome, né, expressamente, simplesmente é Deus, é aquele que né, é o Todo-Poderoso, que é Deus. E ele diz também: eu sou o Deus de vossos pais, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é Deus, né? Ele é aquele que é. O nosso salmo também desse domingo, que nos vem lembrar um pouco sobre esse Deus, né, que vê a opressão do seu povo e quer libertá-lo, né, que fala assim: o Senhor é bondoso e compassivo, né, um Deus que olha para o seu povo, né, e atende às suas necessidades. E na segunda leitura nós vemos a carta de São Paulo aos Coríntios, né, falando um pouco mais sobre aquilo que ele já refletia no domingo passado, né? Domingo passado ele falava assim que muitos cristãos não assumem essa cruz de Cristo, querem viver como se aqui fosse o céu, né? E realmente aqui não é simplesmente uma passagem, né? Onde a gente tem que buscar esse Deus e alcançar o céu. Certamente a gente chega lá, né, na nossa vida, se nós transformarmos, né, na nossa vida a terra em céu. Aí provavelmente nós vamos nos sentir próximo de Deus. E São Paulo nos fala na leitura ali, né, que no finalzinho ele diz: portanto, quem julga estar de pé, tome cuidado para não cair, né? Lembrando que muitas pessoas assim querem viver por elas mesmas, né? Elas vivem como se não existisse alguém maior, né? Como se a terra fosse o todo e ele também é tudo. E não se volta a Deus, né, no seu coração, na sua intimidade, né? E na nossa quaresma a gente deve fazer isso, né? É isso que Deus nos pede, né? Que nós nos voltemos a Ele e lembremos que nós não somos o todo, né? Nós não somos unicamente, mas nós somos filhos de Deus, né? E é para eles que nós devemos voltar. Já um pouco mais adiante, nós vemos a passagem do Evangelho segundo São Lucas, né? Nós vemos
um pouco também sobre essa conversão, né? Sobre a parábola da figueira estéril, né? Que muitos ali vieram perguntar para Deus, né? Sobre algumas pessoas que naquele tempo estavam sendo mortas, né? Que se naquele tempo as pessoas julgavam quando se contraía uma doença grave ou quando morria, assim, de repente, era porque tinha cometido um pecado grande ou tinha ofendido a Deus e Deus eliminava elas. Mas não era assim, né? A gente sabe que isso acontece, né, no nosso dia a dia, mas não é Deus que condena ninguém, porque o nosso Deus é um Deus bondoso, é um Deus que quer a vida e não quer a morte. E Jesus os repreende aquele dia, né? Que aqueles que morreram naquela época não são mais pecadores do que os próprios que estavam perguntando para ele, ou questionando. E provavelmente não eram mais pecadores que nós, né? Mas ele lembra que se nós não nos convertermos como eles se converteram, deviam se converter naquela época, iriam morrer também. Mas essa morte que Jesus fala não é essa morte de corpo, né? É a morte do espírito, né? A gente deve relacionar o que Jesus está falando ao espírito, né? Isso nós devemos compreender um pouco para entender um pouco da parábola, né? Que quando lá o servo foi perguntar para o seu patrão, né? Se devia fazer o que com a figueira, se devia cortá-la porque já há alguns anos não produzia fruto, né? E Jesus disse que devia dar mais uma chance, né? Cavar em volta dela, colocar fruto, né? Para ver se no próximo ano ela iria dar fruto. Aí sim cortá-la, né? Então Deus está se referindo a nós com essa parábola, né? Que nós vemos muitas pessoas assim que a gente pensa que às vezes a gente quer condenar as pessoas e acha que essas pessoas Deus também condena. Mas Deus não condena ninguém. Deus sempre tem mais uma chance para todos, né? E essa chance pode ser agora, né? Para nós alcançarmos a salvação. Não nós lembrarmos da morte do corpo, mas assim na vida do espírito e na morte do espírito para se aproximar a Deus. Então é isso um pouco que nós vamos estar celebrando nesse final de semana, né? Fica um pouco no resumo das leituras assim para trazer um pouco mais esse desejo, né? Espero eu, de que todos possam ir realmente às igrejas, né? E celebrar esse Deus que nos quer muito vivos, né, e felizes eternamente. Com certeza, Hélio. E dando sequência ao nosso programa aí, para que a gente possa refletir um pouquinho em cima da liturgia de amanhã, também uma música aí do Anjos de Resgate, Cura-me, Senhor Jesus. Vamos ouvir, com certeza ela vai nos ajudar bastante aí nesse momento da Quaresma. Senhor, estou nesse momento aqui, por tuas chagas vou pedir, cura-me, cura-me, e lava o meu passado com teu sangue derramado, Senhor. Ainda dói dentro de mim os erros que eu cometi. Cura-me, cura-me, e lava o meu passado com teu sangue derramado. Vencer a voz que me aconselha, vencer o ar que eu respiro, pois tu és o pão que me sustenta, tu és o Deus que me alimenta. Cura-me, Senhor.
estou diante de ti e de joelhos vou pedir: cura-me, cura-me. Essa música do Anjos de Resgate aí que vem nos ajudar a refletir um pouco e aproveitando também esse momento da quaresma, onde a gente trabalha a campanha da fraternidade, que esse ano tem o tema Juventude e Vida, Juventude e Fraternidade, melhor dizendo, a gente também quer trazer uma reflexão, uma mensagem aqui. A mensagem ela serve para todos nós, mas ela é especial aos jovens, porque os jovens, na grande maioria hoje, eles estão ligados na internet, eles estão ligados nas redes sociais e muitas vezes expõem de forma um pouco irresponsável, digamos assim, a sua vida lá. Mas serve, como eu disse, para todas as pessoas, que possamos refletir sobre isso. Essa mensagem foi tirada do próprio Facebook, né, uma rede social aí, uma das mais populares no momento, que está mais na moda. Ela diz assim: rede social não é lugar para desnudar a alma. Publique ideias, mas guarde o coração para quem está perto o suficiente para olhar em seus olhos. Quem joga sua alma no ventilador da internet corre o risco de nunca mais conseguir juntar os pedaços. Preserve-se. Intimidade não é para amigos do Facebook, e sim para amigos de face a face. Essa mensagem fala bastante, e muitas vezes a gente percebe que as pessoas elas não têm noção realmente do que se publica na internet. Colocam muita coisa que fala da sua vida. Dão informações muitas vezes para pessoas com más intenções, mas muitas vezes também para pessoas que não interessa saber de certas coisas da vida da gente. Que muitas situações em que nem a própria mãe da gente, o pai da gente, um irmão, um amigo próximo a gente compartilha e a gente acaba compartilhando aquilo na internet, né? Então vamos viver essa relação, que a gente possa olhar no olho da pessoa, conversar, que a pessoa possa sentir a nossa angústia, o nosso sofrimento, a nossa alegria também, né? Muitas vezes a internet nos bloqueia um pouco nessa relação com o próximo, com a outra pessoa, uma relação tão importante. E a campanha da fraternidade, ela traz um pouquinho isso, essa reflexão ao jovem, né? Viver um pouco mais essa relação pessoal, essa relação de olho no olho, para que a gente possa sentir um pouco mais a relação humana, né? Então fica aí essa mensagem hoje, fazendo essa reflexão sobre o tema da campanha da fraternidade. Então, agora vamos colocar mais uma música aí para que a gente possa refletir e entender que Deus sempre está olhando a gente, né? Deus sempre olha o jovem, sempre olha a alma do jovem, a alma das pessoas, a minha, a sua, que está nos ouvindo nesse momento. Então, vamos ouvir essa música da Adriana, que fala a música Jovem Te Olho, né? Para a gente poder refletir sobre isso, para a gente poder também perceber que Deus está nos olhando. Jovem, te olho, mas não entendo. Sinto no ar tua inquietação. Te procuro na pista certa, mas só te vejo na contramão. Olha pra ti, não precisas de espelho, mas olha dentro do teu coração. Aceita Jesus Cristo e tudo terás em tuas mãos. Sempre que te vejo no caminho a vagar, estás sozinho, teus passos querem retornar. Teu olhar me diz que não tens paz. Teu olhar me diz que não tens paz. Jovem, deixa o mundo
jovem e não moribundo. Aceita a Jesus, Ele vai mudar o teu viver. Com Jesus tu vais vencer, tu vais vencer. Tu vais vencer, tu vais vencer, tu vais vencer. Com Jesus tu vais vencer, 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 tu vais vencer. Com Jesus tu vais vencer, tu vais vencer. 87,5. É isso aí, galera. Agora vamos passando para nosso quarto bloco, onde a gente vem trazendo um pouquinho da agenda, dos avisos aí e outros assuntos. E é claro que não poderíamos deixar de iniciar esse momento aí sem falar da nossa gincana. Já tem algumas equipes confirmando a sua participação nessa nossa 7ª gincana do TLC de Piem. Quem são as equipes aí, Hélio? Você pode ir adiantando pra gente? Primeiramente, Adriano, eu gostaria de mandar um abraço para a equipe aí que está organizando a gincana, de maneira especial o Zic, que estava aí conosco na semana passada, o Isaías, o pessoal que está tomando frente aí na organização, né? E eles já confirmaram para nós que a equipe de São Pedro, da Campina dos Crespins, não confirmou ainda, mas a ficha já se encontra com a Carol Rudnick e o Manu Letic. A equipe do ABC do Lajeado, os telecistas da comunidade estão ajudando e conversando com os jovens de lá, né? Estamos aguardando o retorno e confirmação da participação da equipe de lá, mas eu, que sou mais de lá, eu imagino que com certeza o pessoal do Lajeado vai vir forte como sempre, né, na gincana. Com certeza, sempre tiveram uma boa participação aí, vieram com equipe forte para realmente competir. Também quem retirou a ficha de inscrição aí foi o pessoal da Campina dos Maia, né, o pessoal do grupo de jovens Águia, também já estão formando a equipe. Quem está organizando lá, segundo o pessoal que está da organização da gincana, é a Kátia Lourenço, a Ana Negrelli, o João Paulo Negrelli, Paulo Ricardo, né, e eles convidam os jovens a participar do grupo de jovens Águia lá, que eles estão voltando às atividades aí nesse início de ano. Então, se você tem interesse em participar da gincana e mora na Campina dos Maia, converse com esse pessoal aí que, quem sabe, você consegue começar a participar no grupo de jovens lá e vir participar com eles na nossa gincana. A equipe de Trigolândia também já está se preparando ali e a ficha se encontra com o Mascote e o William. Eles estão agitando o pessoal por lá. Também a equipe de Gramados, aí o pessoal de Gramados está se mobilizando para participar da nossa 7ª gincana. Estão bem animados em montar a equipe. Também não tem a confirmação, mas o pessoal retirou a ficha. Quem retirou lá foi a Dani Kurovski. Então, qualquer coisa aí, pessoal, tire dúvida com elas lá, os telecistas da comunidade também, a Cassiane, a Daiane Sura, né, dão uma força para os jovens lá, o Aguinaldo. Então, converse com eles lá, eles estão organizando uma equipe. Se você tem interesse em participar, com certeza eles vão precisar. Então, converse lá também, lembrando que o seminarista Tiago, né, tá dando uma força pro pessoal da comunidade lá na formação do grupo de jovens. Então, converse com esse pessoal lá que eles estão com sede de participação aí de montar o grupo de jovens. Também os jovens da Matriz, né, muito importante, através do Guilherme e da Natália Melenek, foi quem retirou a ficha e já garantiram que vão à busca desse título, né? Então nós esperamos para ver, e provavelmente uma equipe muito forte, como já é de se esperar, né, daqui da Matriz. Isso aí, Hélio. E lembrando, é claro que além da competição, a gente vem ali buscando, mas tem a integração, tem a confraternização, que é realmente o grande objetivo do movimento do TLC, proporcionar essa descontração, essa interação, essa confraternização entre os jovens do nosso município, da nossa paróquia, mas também com jovens de fora do município de Piem. É isso aí. Tem jovens, pessoal montando equipe aí, também da nossa cidade vizinha de Agudos do Sul,
né? Quem retirou a ficha aí foi o Charles Tuminski e a Daidiane. A Daidiane, então procure lá com eles, que eles vão estar organizando a equipe para participar da nossa 7ª gincana. Também, Adriano, presença confirmada já da equipe de jovens e adolescentes de Campo Tenente. A nossa amiga Ana Paula, que está formando a equipe. E também só gostaríamos de lembrar que as fichas se encontram na farmácia Farmed, aqui no Piem, né? Então quem quiser procurar lá o pessoal da equipe da Farmed, através da Kátia, né? Procurar a ficha. E também gostaria de lembrar que a 7ª gincana vai apresentar algumas novidades este ano. E uma delas, as fichas que foram entregues até o dia 25 de março ganharão 20 pontos de antecedência. Mas tem que entregar a ficha até o dia 20, né? E na farmácia Farmed, então. Corrigindo ali, Hélio, até dia 25, né? 25 de março, as fichas que forem entregues, eles vão ganhar os 20 pontos. Então aguarde aí que vai ter mais novidades. Fique ligado na programação da Rádio Caiçara, no programa Sintonia da Fé, que traremos as novidades até vocês. Passando aí então agora para o calendário das celebrações do final de semana. Hoje sou eu que vou falar um pouquinho, sempre o Hélio que nos trazia esse calendário. Hoje nós invertemos um pouco a ordem das coisas aqui e eu vou estar trazendo. O Padre Paulo com o Diácono Robson não estão pelo município, pela paróquia esse final de semana, eles estão participando de um retiro. Então quem estará celebrando conosco é o Padre Cleiton. É ele que sempre está transitando por aí e está fazendo um trabalho bem legal. Nosso abraço ao Padre Cleiton. Então hoje, no sábado, dia 2 de março, às 16 horas, Santa Missa no Poço Frio. Às 17h30 em Boa Vista e às 19 horas na Campina dos Maia. E amanhã, domingo, dia 3 de março, às 8 horas em Trigolândia e às 9h30 no Santuário. Essa missa que é transmitida ao vivo aí pela Rádio Caiçara. Que beleza, então, né, Adriano? Nós temos muitas celebrações aí durante a semana também, onde não vai ter missa, provavelmente vai ter o culto, né? E fica então, como nós já falamos, o convite para todos participar das celebrações desse final de semana. E também não poderíamos deixar de convidar o pessoal do TLC aí, e os nossos amigos telecistas, para a reunião, né? Hoje às 18 horas no Centro Catequético, né? Então, como sempre, todo sábado nós temos a reunião. Dificilmente tem alguma eventualidade e a reunião é transferida, mas fica o convite então para todos participarem da reunião. E o Adriano então vai trazer para nós mais uma história, mais uma mensagem, né, no corrido. Isso aí, Hélio. E só lembrando também aí, todo mundo que participou do TLC, que é telecista, com certeza lembra do Osmar e da Adriana, e muitos também sabem da situação um pouco delicada que a Adriana está com sua saúde. Vale lembrar e pedir as orações para esse casal, especialmente para a saúde da Adriana, né? E eles que já fizeram tanto, já trouxeram tantas alegrias, né, para todos os telecistas, né, para todas as pessoas. Então vale a nossa oração para que, pela recuperação da Adriana e acima de tudo pela vontade de Deus em sua vida. Aproveitando aí agora, vamos ler uma mensagem. Na verdade é uma carta que o Padre Juarez Castro escreveu. Ele escreveu para responder uma sobrinha dele sobre o questionamento que ela fez sobre a tragédia lá de Santa Maria. Hoje, que faz aí aproximadamente um mês que aconteceu essa tragédia, muita gente se questiona. Também aproveitando o momento aí que essa semana, infelizmente, perdemos um jovem aí no município através de um acidente, e a gente muitas vezes, quando acontece isso na nossa vida, com alguém próximo da gente, a gente se questiona, né? Onde está Deus nesses momentos? E foi justamente esse questionamento que a sobrinha do Padre Juarez Castro fez. Onde estava Deus durante a tragédia de Santa Maria? Ele diz assim: minha sobrinha de 18 anos, a mesma idade daqueles que foram mortos nessa tragédia, me perguntou a queima-roupa: tio, onde estava Deus na hora do incêndio? Percebi um misto de revolta e respeito ao me questionar daquela forma. Na verdade, ela não entendia por que Deus não havia feito nada. Afinal, ela tinha aprendido na catequese que Deus estava ao nosso lado o tempo todo. A dúvida dela é a mesma de milhões de pessoas
que ficaram perplexas diante das cenas que se repetiam na televisão. Corpos sem vida sendo retirados daquele lugar. Jovens com seus futuros interrompidos por uma tragédia. E a pergunta, mas por quê? Em nossa visão, achamos que Deus deveria ter feito algo e apagado o fogo, ou quem sabe, agido de maneira milagrosa para que as paredes da boate caíssem como caíram as muralhas de Jericó. Não, as coisas não acontecem dessa forma. Ter Deus ao nosso lado não significa que não passaremos pelas dores ou momentos difíceis. A presença de Deus em nossa vida não nos isenta do sofrimento. Viver em Deus não é o caminho largo sem dor. A dor e o sofrimento fazem parte da nossa vida por causa da nossa limitação. Seremos livres deles totalmente quando um dia vivermos em Deus. Mas enquanto caminhamos nessa terra imperfeita e limitada, estaremos à mercê do sofrimento e da dor. A diferença está em que aquele que vive uma vida na fé e em Deus, encara e supera o sofrimento de forma diferente. O que vive pela fé não é vencido pela dor e pelas tribulações, mas supera tudo isso porque Deus está ao seu lado. Aquele apóstolo também sentiu isso. Ele não foi poupado do sofrimento, mas tinha certeza da sua vitória. Em tudo somos oprimidos, mas não sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas não desesperamos. Somos perseguidos, mas não ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não somos destruídos. Ter Deus ao nosso lado não nos livra da dor, mas nos dá a condição de superá-la. Disse tudo isso à minha sobrinha, que ainda permanecia em dúvida, e retrucou: entendi, mas por que Deus não fez alguma coisa para evitar aquilo tudo? Sei que esta é a pergunta que todos estão fazendo, porque fomos criados pensando que Deus deve fazer tudo por nós. Felizmente, não é assim. Digo felizmente porque Deus nos criou para que tivéssemos um relacionamento de amor com Ele. Ele nos ama e nós o amamos. Ora, para que isso aconteça, deve haver liberdade. Caso contrário, não seria amor, e sim pura obediência. Amamos a Deus com tanta liberdade que podemos até rejeitá-lo, caso seja essa a nossa escolha. Por causa disso, Deus não intervém na nossa história a todo momento. Fazemos o nosso caminho a partir daquilo que aprendemos do seu amor. Temos a sua força que nos impele a superar os momentos difíceis, mas não somos parte de um brinquedo de Deus, onde Ele controla tudo com um joystick, como se fosse um daqueles joguinhos de computador. Se acontecessem tragédias, acidentes e ataques terroristas, Deus não é o culpado. Até entendo que, diante de uma falta de explicação para os fatos, tentemos buscar um culpado e, não achando ninguém, culpamos a Deus. Mas as tragédias acontecem por negligência, por falta de responsabilidade ou porque não se observam regras básicas de segurança. No caso, acender um artefato explosivo num ambiente fechado. Os acidentes são frutos do desgaste de peças e de falhas humanas, e os ataques terroristas frutos da maldade do coração dos homens. Deus não participa disso. Mas onde estava Deus? É melhor que mudemos a pergunta para: onde está Deus neste momento? Deus está nas milhares de pessoas que são solidárias e rezam por essas famílias. Ele está nas centenas de voluntários que se uniram para ajudar. Deus se encontra naqueles que entraram na boate em chamas para resgatar os que estavam ali. Deus permanece no coração daqueles que choram e ao mesmo tempo enxuga as lágrimas de um pai ou mãe inconsolável. Deus estará no coração de cada parente ou amigo daqueles jovens, fazendo com que eles possam retomar as suas vidas. Deus estará na voz daqueles que irão denunciar as péssimas condições de segurança de locais semelhantes a esta boate para que outras tragédias não venham a acontecer mais. Deus deve estar em seu coração neste momento, para que você se una a essas famílias e reze por elas. Deus deve estar em seu coração neste momento para que você procure alguém que esteja sofrendo para consolar e ajudar. Deus pode fazer tudo, mas prefere fazer tudo através de você. Então é essa mensagem
que fica para que possamos entender que Deus nos deu a liberdade. E isso é uma prova de amor que Ele nos dá. Então vamos pensar, vamos refletir sobre isso. Agora nosso programa vai chegando ao fim. Me despeço aqui, um tchau para todos, um bom final de semana, um ótimo final de semana. E lembrando que o nosso amigo Hélio aí vai tirar umas férias, vai vir outra pessoa participar do programa. Daqui a pouco eu também estarei saindo aí para que outras pessoas do Movimento TLC possam vir compartilhar um pouquinho desse momento com vocês. Então até mais, até semana que vem, um abraço a todos. É isso aí, Adriano. Estou encerrando a minha passagem aí nesse tempo, né, aqui no programa Sintonia da Fé, que é um programa, como nós já falamos, é um programa do TLC, e o TLC é um grupo bastante grande, com grande diversidade de talentos, né, e disposição, e é isso que a nossa ideia, nós trazemos aqui, vai passar muitos jovens apresentando o programa Sintonia da Fé com vocês, muitos telecistas tentando transmitir para vocês a alegria, um jeito próprio de fazer o programa. E é isso que vai ficar interessante a partir de agora, né? Então fica aí o meu grande abraço a todos e até uma próxima oportunidade, e que Deus continue sempre presente na vida de todos, né? Até a semana que vem. Ficamos agora com a bênção do nosso grande amigo telecista, o Diácono Robson, né? E logo após, encerrando com o hino da Jornada Mundial da Juventude. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, é com grande alegria que estamos para este momento de oração e também para pedir a bênção de Deus. Hoje vamos suplicar a Nossa Senhora, Mãe de Jesus e Nossa Mãe. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-nos de braços, derramando graça sobre os que vos pedem, cheios de confiança na vossa poderosa intercessão, inúmeras vezes manifestadas pela medalha milagrosa, embora reconhecendo a nossa indignidade, por causa de nossas inúmeras culpas, acercamo-nos de vossos pés, para vos expor as nossas prementes necessidades. Cada um no seu coração pode fazer o seu pedido a Nossa Senhora. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor que confiantes vos solicitamos para a maior glória de Deus, engrandecimento do vosso nome e bem de nossas almas, e para melhor servirmos ao vosso divino Filho. Inspirai-nos um profundo ódio ao pecado e dai-nos a coragem de nos afirmar sempre verdadeiros cristãos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora das Graças, padroeira desta nossa cidade de Piém, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.